garrafão com alegria. Gente, eu tô rindo, mas o assunto aqui é de chorar. Mas como tudo passa, né? Se você está passando um problema na sua vida hoje, com certeza vai passar. Com certeza vai surgir uma luz ali no fim do túnel e você irá resolver o seu problema da melhor maneira possível, acredite. E isso, gente, aconteceu comigo. Estando eu aqui, eu tive o primeiro pedido no iFood, mas eu não aprendi, gente, eu só aprendi como entrar no iFood, eu não aprendi como receber o pedido, né? Então o primeiro pedido foi cancelado. Por quê? Eu não sabia, simples assim. O celular tocou, eu olhei, fiquei olhando ali e não sabia onde apertar. Enfim, no outro dia eu acordei e eu tinha deixado, né, a parte de agendamento. É um erro muito grande, tá, gente? Eu sempre recomendo que você olhe, né? Não abra sua loja no primeiro dia, sabe? Olha primeiro, aprenda tudo, sabe? Cada significado tá escrito lá agendamento. Então procure lá o que é agendamento. Procure aqui no YouTube, o povo tá explicando tudo. Pedido mínimo, eu não sabia o que é isso, gente. Eu nunca tinha ouvido falar em pedido mínimo. Depois que eu fui entender, né? Depois de muito tempo, tá? Mais de 6 meses que eu fui entender o que era pedido mínimo. Não sabia nada de precificação, não sabia nada, gente. Outro dia eu acordei, né? Era no domingo, eu acordei com pedidos agendados. Eu falei, pronto, e agora, né? Mas aí até que eu consegui, sabe? Quando foi agendamento, eu olhei e aí tinha falado lá, né? Que era para mandar esse pão às 10 horas da manhã. Eu sempre acordei muito cedo. O pão já estava pronto, lembra que eu tinha deixado o pão de ontem? Comecei a ficar feliz. Só naquele dia eu fiz 200 e poucos reais. E eu falei, nossa, que legal, né? Que maravilha. Só que eu tinha esquecido, eu falei um cancelamento, né? Mas eu tive 3 cancelamentos. E aí hoje eu aprendi que no iFood, na semana que você tem cancelamento, acabou. Você fica 2 semanas, 15 dias sem vender. O iFood, eles não são pessoas que estão ali monitorando tudo. São robôs. Quando aquele robô ali do iFood percebe que você está tendo cancelamento ou que está faltando estoque, né? Hoje em dia eu aprendi tudo, tá? Ou que tá faltando estoque, o cliente pediu um pão sem recheio e não tem. Eu não sabia mandar outro, eu até mandava, né? E só que eu não sabia se o cliente queria ou não. Às vezes o cliente pedia um pão com queijo e eu mandava de frango, pensando que ia solucionar o problema dele. E aí ele mandava, ele cancelava lá, né? Falava, colocava nota baixa e falava, né, que ele é vegetariano, que ele não come frango. Ai, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, mas eu não sei consertar, eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a colocar, gente, como que eu coloco o estoque, sabe? Tintim por tintim. Eu comecei a colocar aqui no YouTube mesmo, né? Como que eu organizo o agendamento, como que eu faço com pedido mínimo, por quanto eu devo vender. Eu mesma aprendendo sozinha. Comecei a assistir vários vídeos, mas eu não estava entendendo nada que o povo estava falando. Nossa, gente, meu Deus. Mas uma coisa eu digo, você tem que começar, tá? Porque se você ficar ali estudando 1 semana, 2 semanas, 1 mês sobre tudo, você não vai aprender nada. Então assim, comece, igual eu comecei, errei, levei prejuízo? Levei. Mas aquele prejuízo que eu levava, aquele problema, por exemplo, o iFood me dava uma prenda, não estava com estoque, você teve cancelamento, ele não vendia o meu produto, porque não somos nós que vendemos no iFood, o iFood que vende para você. Você se torna sócio do iFood, você não é dono do iFood, você não trabalha com o iFood, você é sócio. O iFood, ele entra com a plataforma e você entra com o seu produto, entende? Então você pode
falar também, né? Inclusive ontem eu saí da campanha inteligente das promoções e aí o iFood fica me ligando, sabe? As moças lá ficam me ligando. Marta, vamos voltar para a campanha inteligente, vamos voltar para as promoções. E aí a única coisa que eu falo, não, eu não vou voltar agora, né? Depois eu volto, mas agora eu não vou voltar porque eu não quero atrair clientes de promoções. Eu quero atrair cliente que realmente ele quer comprar e ele precisa comprar. Elas diziam, então tá bom, obrigada. A gente precisa saber responder também. É essa resposta que eu dou às pessoas, né, que me ligam lá do iFood. Então eu falei, e eu comecei, tá? Eu fui em palestra, né, de vendas, não do iFood em si, né, mas essa agenda mesmo, né, foi Day One. Teve aqui em Belo Horizonte, né, o professor, eu fui na palestra dele e ali eu comecei em palestra, sabe assim, de vendas, comecei a assistir tudo sobre vendas, né, eu não assistia nada de saúde mais, não assistia nada, só aprendia sobre venda, aprendi sobre precificação. Teve um dia que eu fiquei até de madrugada, fazendo todas as contas de tudo que eu usava, eu falei assim, nossa, eu tô vendendo meus produtos muito barato, aí eu tive que aprender a precificar aqui em casa primeiro, para depois aprender a precificar no iFood, né? Como que eu ia colocar esse preço lá, como que eu ia dar frete grátis, e ali eu coloquei como que eu dou frete grátis sem ter prejuízo, sabe? Então eu tô falando isso, gente, para vocês pesquisarem também, tá? No YouTube, aqui, né, no YouTube. E ali começou a sair pedidos, tá? De Facebook, e eu falei, pronto, como que eu vou mandar esse pão, né? Mas aí, graças a Deus, eu mesma mandava, né, a moto Uber na casa da pessoa. Se a pessoa queria mais pães, né, eu mandava carro, mandava vasilha cheia, né, mandava carro. Aí depois eu comecei a entender assim, nossa, saquinhos, né? Aí eu comecei a ter saquinhos bonitinhos, né? Comecei a ter o papel aclopado para enrolar esse pão, colocar dentro. Isso aí, gente, graças a Deus, foi quando eu entrei no iFood, né, que teve algumas reclamações, né, da embalagem, e aí eu falei assim, não, vou mudar. Aí eu lembrei dos hambúrgueres, né, do cachorro quente, dos lanches que a gente compra, que é tudo embaladinho, bonitinho, né, vou começar a comprar também. E aí vocês podem assistir meus primeiros vídeos, né, eu já falava disso, né, de que eu enrolava o pão bonitinho. E ali eu fui indo, gente, fui aprendendo, fui tomando muito prejuízo, e ali eu comecei num problema sério, né, sobre eu entrar em déficit negativo. Aqui eu tava vendendo muito bem, sabe? Mas no iFood, no Facebook, no WhatsApp eu tava vendendo bem também. Porém, eu tava tendo muito prejuízo, né? Por causa das taxas do iFood. Eu tava tendo muito prejuízo, eu entrei em débito, né, com eles. Então, e assim, gente, nos primeiros meses, né, foi um mês só, o primeiro que eu recebi 200 e pouco. Depois eu recebia só 12 reais, 10 reais, depois era menos 10 reais. Teve uma vez que eu recebi menos 48 reais, eu lembro como hoje, isso pra mim foi um baque. Foi quando eu pensei em desistir. Eu pensei, não vou fazer nada disso mais, eu vou voltar pro hospital. E literalmente eu comecei a colocar currículo de novo, entrei em contato lá com todo mundo, ninguém me chamava mais, né? Impressionante. Coloquei em todos os hospitais aqui próximo, lá onde que eu trabalhei, e ninguém me chamava. E aquela pressão psicológica, aquele outro vídeo que eu falei, foi aquela luta e eu comecei a chorar, né? Uma coisa que eu não sou muito, comecei a chorar, comecei a ficar desesperada, angustiada, né? Começou a atacar, sabe, minha saúde, oprimida. Mas, graças a Deus, se não, gente, eu não posso ficar assim. Eu estou errando. O iFood, ele já tá ali há muitos anos, eu entrei agora. Então, eu que tenho que aprender. A culpa não é do iFood, a culpa é minha. Entende? Então, gente, no momento que eu parei, né, de culpar, de falar mal do iFood, e eu me coloquei como sócia dele. Quando eu entrei, eu me coloquei como que ele era o meu patrão, né? Como que ele tinha que me pagar. E não é isso, nós somos sócios. Então, se você coloca seu pão lá no Facebook, você é sócia do Facebook. Se você coloca o seu pão lá no WhatsApp, ou o seu produto, você é sócia do WhatsApp. E do iFood é muito mais, né, gente? Porque você tem uma taxa ali, né? Aí eu comecei a descobrir o Instagram, não sabia o que era Instagram.
fiz uma conta no Instagram, foi até já meados, né, do ano passado. A minha conta ela é pequenininha ainda, porque tem pouco tempo que eu entrei. Eu vi, né, a moça falando, que você tem que fazer vídeo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu tenho vergonha, né? E logo eu me falo muito, né, gente? Mas eu consigo falar assim, né? Perto de você, eu gosto de dar palestra, eu gosto de falar, eu gosto de cantar pra muita gente, não tem problema pra mim. Mas pra ficar gravando vídeo eu não sabia. Eu não sabia gravar vídeo. E ali a menina falou assim, olha, você tem que gravar vídeo, começa a ensaiar no espelho, começa a ensaiar com a sua família, começa a ensaiar pra parede, fica no banheiro falando. E eu fiz isso, gente. Eu peguei meu pão e eu gosto de brincar, eu vou brincar. E ali eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, mostrando pão, falando, né? E ali eu aprendi, eu não sabia também como colocar o link da minha loja lá no Instagram. Eu comecei a colocar. Fiz tráfego pago, né? Aprendi como fazer tráfego pago, né? Onde o Instagram, ele mostra, né, o seu produto para muita gente. E hoje em dia eu gosto mais do Instagram do que de Facebook e tudo mais. E graças a Deus, gente, eu tenho cliente do Instagram até hoje. Hoje em dia eu nem posto nada, né? Porque eu não consigo fazer tantos pães. E o meu objetivo mesmo não é fazer muito pão hoje em dia, né? É ganhar dinheiro, sabe? Um dinheiro fixo, né? Aí depois eu fui aprendendo, sabe? Gente, existe assinatura de TV, assinatura de livros, assinatura num tanto de coisa. Por que será que eu não posso fazer? E ali, gente, eu procurei aqui no YouTube e não achei. Então aí eu mesma fiz para as pessoas assim mais exigentes, para as pessoas que gostam tudo no horário, né? Como a gente falou semana passada, de pessoas melancólicas que gostam de tudo certinho, né? Pessoas fleumáticas que pensam muito. Vou chamar uma rede de apoio, que aí meu filho saiu de casa, começou a trabalhar, aconteceu um tanto de coisa, eu comecei a ficar muito sozinha, sabe? Vou chamar uma rede de apoio para me ajudar, umas pessoas fixas. Foi dando certo. Desistir jamais. Sempre fiquei com uma frase na minha cabeça que eu pensei depois: o mais inteligente trabalha para o corajoso. Aí eu pensei bem, né? Só sabe de uma coisa? Eu vou ser a corajosa. Eu não quero ser a mais inteligente, né? Porque o segredo para você começar a vender suas coisinhas não é você ser inteligente e saber tudo. Não, lembra da nossa bandeira, ordem e progresso? Que na nossa vida de vendas, a gente começa para depois a gente começar a colocar ordem. Como agora é que eu estou colocando ordem aqui, montei a lojinha, montei as coisinhas, graças a Deus. Eu comecei a desistir, voltei a colocar currículo, aquele desespero todo, mas eu via que o erro estava em mim. E graças a Deus eu comecei ainda, né, gente, dar a volta por cima. E amanhã nós vamos dar o feedback, né, de tudo que me aconteceu, como eu estou hoje. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau!